Muito bem, pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos. Você está no Bunker, terça-feira, dia 22 de agosto, e a gente tem muito o que conversar. Eu sou o Ricardo Roverano, você já me conhece, já conhece o Bunker. Quem não conhece, está chegando agora. Seja muito bem-vindo. A gente precisa bater um papo, porque hoje o dia está só engraçado. É macabro, é maluco, mas é engraçado. O pior de tudo é que é engraçado. A gente olhar para essas coisas, para o estado de coisas que nós alcançamos e dizer que é engraçado, né? Olha, eu vou começar com a primeira, eu já vou direto para as notícias, porque hoje a coisa tá, o bagulho tá doido aqui. Vamos bater esse papo junto aqui, ó. Olha lá, né? Enlouqueceu. Lula defende o fim do dólar em transações comerciais. É que se o Lula entendesse o mínimo de economia, ele nunca na vida ia sugerir isso. O presidente Lula voltou a defender a entrada da Argentina no bloco econômico dos BRICS. Né? Primeiro que BRICS não é bloco econômico, eu explico isso a seguir. Formado por países em desenvolvimento. Não é formado por países em desenvolvimento. Rússia e China não são países em desenvolvimento, são potências. E o uso da moeda alternativa ao dólar para o comércio exterior entre países. A entrada de novos membros é um dos principais assuntos do 15º encontro do bloco realizado neste ano em Joanesburgo, na África do Sul. Hoje o BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outros cotados são Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito, né? Entre outros países aí que não estão aparecendo aqui, né? Aí diz aqui, vamos ver na reunião como fica, se vai ser agora ou daqui 1 mês, 2 meses, mas defendo que é importante a Argentina estar no BRICS. Lula defende durante conversa com o presidente na África do Sul. Então vamos lá. É o seguinte, a gente tem que desfazer algumas maluquices, eu vou ter que depois gravar um especial e dedicar a isso. BRICS não é bloco econômico. Para ser bloco econômico tem que ter acordo alfandegário e outras regras. Né? O BRICS não é isso. O BRICS é um bloco puramente comercial. Né? É uma coisa bancária. E o BRICS não é um bloco. Ponto. Né? Mas tudo bem. A gente depois fala sobre isso aqui com profundidade, porque a gente vai ter muito o que falar aqui hoje. Em segundo lugar, olha, o Lula defender o fim do dólar é uma maluquice total, porque quando o dólar é estabelecido como moeda mundial, é porque os Estados Unidos tinham acabado de ver o fim de uma guerra no qual os outros países que tinham grandes movimentações de comércio com o exterior, de importação e exportação, ficaram sem o seu ouro por causa da guerra. Então aquelas moedas não tinham lastro, né? Aquelas moedas não tinham garantia nenhuma. Mas vamos supor assim que você vai vender, vamos pegar assim, vamos fazer uma suposição bem grosseira, que a França vai vender um navio de 100 toneladas de carne para o Japão, né? Aí o Japão fala assim, bom, quanto você quer nessas 100 toneladas de carne? Aí a França está negociando com o Japão ali, o Japão pergunta para a França, quanto você vai querer nessas 100 toneladas de carne? A França vira e fala, vamos pegar aí 100 toneladas, vamos botar aí 100 milhões. Aí o Japão fala assim, olha, tudo bem, e quais são os termos do negócio? Vocês dão 60% de entrada, 40% na entrega e 40% depois de um prazo de 30 dias. Né? 60, 20 e 20. Né? 60 de entrada, 20 na entrega e 20 depois de um prazo de 30 dias. Que é uma transação comum no mercado. Você dá 60% de entrada, depois mais 20% na entrega e depois mais 20% de 30 dias. É normal isso. Né? Aí o Japão vira e fala, peraí, mas a gente está falando de um navio com 100 toneladas de carne. Eu vou te dar 60% desse pagamento de 100 milhões, eu vou te dar 60 milhões. Como é que você faz para garantir, né, caso essa mercadoria, o navio afunde, vamos dizer que deu uma tempestade no alto mar aí, afundou o navio. Ou deu um problema elétrico e apodreceu a carne no meio do caminho, deu uma doença nova na tripulação e a carne foi contaminada e perdeu a coisa. Deu um incêndio aí, rolou uma guerra entre dois países aí no meio do caminho, ninguém estava esperando, atingiu o navio e incendiou tudo aí. Quer dizer, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Como é que você garante que se acontecer alguma coisa com essa mercadoria no trajeto, você vai me devolver os 60%, os 60 milhões? Como é que você garante isso? Um país tem que ter lastro,
na moeda para poder garantir isso. Pelo menos era assim como funcionava naquela época, né? E aí os Estados Unidos, tinha acontecido uma guerra, os países estavam sem garantias comerciais, e eles foram então pedir ali, chegaram lá para os Estados Unidos e falaram: nossa moeda não tem força, mas a moeda de vocês, elas têm lastro, a moeda de vocês tem lastro, porque vocês têm ouro aí no país de vocês. Então as transações passaram a acontecer em dólar. Se encerrava no mundo o chamado padrão ouro e se começava o padrão dólar, onde os Estados Unidos, como quem tinha ouro, era então a moeda mais forte, era a moeda que tinha confiança no mundo, e todo mundo começou a negociar em dólar, né? Em seguida, os Estados Unidos vai descobrir que o dólar vira a moeda mundial assim. É claro que a gente já avançou, depois do dólar vem a moeda fiduciária, tudo outra história. Só que, quando os Estados Unidos dá esse passo, que ele se torna ali então, vamos dizer assim, um fornecedor de moeda mundial, não de propósito, não por qualquer esquema, mas porque aconteceu. Os países torraram os fundos deles, torraram o lastro da moeda deles, o capital deles em armamento e acabaram, gastaram tudo na guerra e ficaram sem ouro. Acabou a guerra de 1914 até 1918. Quando termina essa guerra, os Estados Unidos fica com dinheiro dos países, com dinheiro não, fica com o ouro dos países, e os países ficam sem ouro. Eles não têm como se garantir. E aí eles vão então adotar, o mundo inteiro vai passar a adotar o padrão dólar, né? O pessoal fala assim: bom, nós não temos ouro, mas os Estados Unidos têm, então usa o dólar. Só que os Estados Unidos vai passar a enfrentar dali para frente um outro problema, que é o seguinte: você não tem controle sobre as transações. Você precisa das garantias, mas você não tem controle. Como é que você... É tudo meio que o mercado, ele é meio que uma questão de apostas. Então, como é que você vai saber, como é que você faz para você saber que o dinheiro dos bancos é real? Pode oferecer inúmeras garantias, mas aí entra uma questão de fé, você acredita se você quiser. E no caso, os bancos muitas vezes fazem assim. Vamos supor que você foi lá e vendeu uma casa. Você vendeu uma casa aí por 100 milhões. Pronto. Você chega lá no banco e fala: ó, toma aqui, tem toda a minha herança aqui, ganhei uma bolada da loteria, sei lá, toma aí, bota na minha conta aí, gerente, 100 milhões. O gerente fala: opa, maravilha, 100 milhões. Chama o comercial do banco lá e fala: comercial, nós temos aqui 100 milhões numa conta. Ah, vocês têm? Que beleza, então vamos abrir uma linha de crédito. Já prepara um comercial para TV, uma publicidade, uma plaquinha na frente da agência, alguma coisa assim. Fala: olha, o banco está oferecendo uma linha de crédito, não sei o que, de 100 mil reais. Bom, tudo bem. Aí o sujeito chega lá e fala: ó, vou pegar esse dinheiro emprestado. Você não estava oferecendo 100 milhões? Ele abre uma linha de crédito de 1 milhão. Estou supondo, tá? Só para você entender a conta. Desta linha de crédito de 1 milhão, os 100 primeiros que vão lá, esse dinheiro existe. Até completar de 1 em 1 milhão, até completar os primeiros 100 milhões, esse dinheiro existe. Esse dinheiro está lá no banco. Os próximos, de 100 milhões até 200, 300, 400, é conversa do banco. O cara escreveu lá na tua conta, lá, aqui tem 1 milhão. Acabou. E quem é que vai dizer que não tem? Quem é que vai dizer que não tem? Então, assim, como você oferece inúmeras garantias de que vai pagar o banco, e ninguém vai chegar lá no banco. Você imagina que dessas 100 pessoas que pegaram 1 milhão, todo mundo vai chegar lá e sacar 1 milhão do banco. Isso ia quebrar o banco, mas se você... Como você sabe, as pessoas não vão ter esse comportamento de chegar no banco e sacar esse 1 milhão, se elas vão lá, vão pagar uma conta, vão pagar outra, vão fazer um financiamento, vão fazer outro. O que essas pessoas produzirem vai pagar esse 1 milhão deles. As outras pessoas que tinham dinheiro fictício na conta, um dinheiro que o banco disse que existia, mas na verdade não existia, o que entrar é lucro para o banco. Então, o que isso acontece? Isso injeta mais moeda no mercado, não é o governo, é o sistema bancário, injetando mais moeda no mercado e assim inflacionando. Porque se você aumenta o número de moeda que está circulando, você aumenta com isso a inflação, você diminui a demanda. Você tem mais dinheiro circulando no mercado, portanto, o dinheiro perde o valor. Né? O sistema bancário tem a capacidade de inflacionar um país, ponto. Né? E os Estados Unidos viveu um pesadelo com o padrão dólar. Num primeiro momento foi maravilhoso, criou-se o American Way of Life, né? o sonho americano e não sei o que e tal, que isso ficou muito famoso ali algumas décadas atrás.
Depois de um tempo, isso passa a ser um problema. Por quê? Porque não é o governo, não é uma questão de Estado. É um problema da economia que precisa ser resolvido, evidentemente, mas que nem os Estados Unidos encontrou solução para isso. O que acontece? Dali um tempo, lá para 1970, os Estados Unidos vão tocar o dedo na ferida. Eles vão falar, olha, não dá para a gente continuar sendo a moeda mundial. Vocês, então, substituam o padrão dólar pela moeda fiduciária. O que é moeda fiduciária? É o seguinte, o seu país não tem ouro, nada de comprar dólar. Porque se você for comprar dólar, você vai comprar com um banco americano, e o banco americano vai te emprestar um pedaço que existe e vai inventar um pedaço que não existe para te emprestar. Né? Vai só escrever lá na conta que tem dinheiro e acredita aí que o tio Patias está nadando na caixinha lá. Então, quer dizer, isso é um problema para o país, porque acredita que tem um dinheiro que não existe. Só que essa crença no dinheiro que não existe gera inflação e quebra o país por dentro. Então, os Estados Unidos teve que tocar nesse problema, e aí então criou-se a moeda fiduciária. A moeda fiduciária, o que ela faz? Ela fala assim, ó, você não precisa do dólar, você não precisa você não precisa de ouro para você fazer suas negociações. Você vai dizer que a saúde financeira do seu país, perdão, a saúde política e econômica do seu país é que vai, perdão, a saúde econômica do seu país, beba água, é que vai determinar se você pode ou não pegar empréstimo. Então vamos lá, vamos ver, sei lá, taxa de natalidade, renda per capita, PIB, como vai os níveis de liberdade de imprensa, blá blá blá, uma série de índices para chegar lá e falar, olha, eu tô falando aqui a grosso modo só para você entender, tá? O seu país, ele tem um azul aqui na frente, selo de bom pagador, ele tá legal, politicamente falando, não tem uma ditadura comunista chegando, esse tipo de coisa. Não, tá tudo legal. Bom, tudo bem. Então, se tá tudo legal no seu país, então vocês têm uma garantia maior de que vão pagar a gente. Então, a gente empresta dinheiro para vocês, a gente faz negócio. A sua garantia é aceita. Diferente de você ter, que não obriga nenhum país a comprar dólar e que começa a resolver, então, a situação dos Estados Unidos, né? Teve o Trump, ele falou muito indiretamente dessa situação na campanha dele de 2018, dizendo, vamos fazer os Estados Unidos grande de novo, né? Make America Great Again, etc, não sei o que. Tá, então aí, eu posso estar errando um termo ou outro aqui, mas é por causa da pressa, você me perdoe. Então assim, é para entender, você substituir o dólar pela moeda chinesa, não é você pensar que você está prejudicando os Estados Unidos e você está ajudando ele no fundo. E depois, é você pensar que você está fazendo uma grande esperteza, está fazendo uma grande burrice. Por quê? Porque a economia chinesa não é esta maravilha. Primeira coisa é que eles não têm segurança alimentar, eles dependem de muitos países e do Brasil com a soja. Em segundo lugar, porque eu não sei se o mercado chinês aguenta a pancada como o mercado americano aguentou. O mercado americano, ele sempre foi muito baseado em fundos imobiliários, só que reais. E os fundos imobiliários chineses não são tão quentes quanto os americanos. Então, ou seja, a China manca. A China manca de uma perna, os Estados Unidos não, né? Vamos ver se o Lula está fazendo uma coisa que ele está achando muito interessante. Não, vamos romper com os Yankees lá, não sei o quê. Vamos ver até onde você vai, porque isso tudo é uma grande piada. Pensa o seguinte, se isso daí fosse bom, vocês acham que no BRICS, tendo Rússia e China como países que estão muito bem, né, por sinal, Rússia e China como países ricos, você acredita que o Putin lá na Rússia não ia falar, não, já que é para pegar dinheiro emprestado para pagar juros, nós emprestamos o nosso dinheiro. Por que que o Putin não chegou lá e falou assim, não, faz com o nosso dinheiro da Rússia aqui, e se empurrou pro Xi Jinping lá, vai lá China, empresta o dinheiro de vocês lá, do sistema bancário de vocês. A China tá apostando tudo, a China falou, olha, nós vamos, conta com nós, né? Nós empresta, achando que vai se dar bem com isso. Pode se dar bem no primeiro instante, você aumenta o seu volume de transações no mercado. No segundo instante, a inflação é matemática, a inflação não tem ideologia.
Dinheiro é matemática, é conta, é número, é exatas. Não tem ideologia. A economia ela é calculada como um fenômeno sociológico. A economia é um fenômeno humano. Lei da oferta e da demanda. Não importa. Se tem gente procurando, sobe o preço. Se sobe o preço, tem uma alteração no mercado. Se tem menos pessoas procurando, o preço cai. E cair o preço tem uma consequência no mercado. Então, assim, isso que o Lula está fazendo é uma burrice, não entende zero de economia, e a gente vai continuar e vamos olhar o que é que vai acontecer. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, né? E me perdoem por eu me alongar nesse assunto aqui, mas é necessário entender o tamanho da burrice que o Lula está fazendo. Né? Quer dizer, está numa declaração de guerra estúpida, né, para os Estados Unidos, achando que está fazendo bonito, com um pensamento idiota de 2, 3 décadas atrás. Está com a cabeça de 1990. Está governando o país como se estivesse na virada, como se estivesse ainda na época da disputa com o Collor. Essa é a cabeça dele. Mas tudo bem, vamos lá, né? Quem elegeu ele deve ter a mesma cabeça, mas vamos seguir. Né? Olha aí, vamos bater esse papo. Agora tem essa daqui que é mais para ser engraçada mesmo. Lula revela primeiro o livro que leu, uma coisa muito forte, né? Veja o vídeo, vamos ver se o vídeo rola aqui. Não está rolando o vídeo do Lula. Mas é o seguinte, participou nessa terça-feira da transmissão da conversa com o presidente, né, lá na África do Sul. Na sua fala citou Nelson Mandela e Gandhi como duas grandes referências para a sua vida. E disse que o primeiro livro que leu na vida foi de Gandhi, leu o livro do Gandhi, tá bom. Mandela foi o principal líder na luta contra a segregação racial na África do Sul. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz e Gandhi foi o líder pacifista da independência indiana. Né? Muito bem, só que ele confundiu Gandhi com Mandela, né? Pois é, esses dias atrás estava rolando um vídeo aqui na internet no qual o seu Luiz Inácio, ele dizia que, sabe, eu perdi esse dedo aqui, companheirada, olha aqui, ó, esse dedo aqui, como é que faz? Né? Eu perdi esse dedo aqui, ó. Eu perdi esse dedo aqui, ó. Sabe como que foi que eu perdi esse dedo aqui? Foi num caranguejo, lá em Pernambuco, pegando caranguejo eu perdi. Depois tem outro vídeo dele falando, não, foi na prensa, companheiro, doeu demais, sabe? Olha aqui, eu tava aqui na prensa. Deixa eu ver se eu consigo fazer a magiquinha aqui, não dá, né? Aí, ai, perdi o dedo. Aí, não, acho que agora dá. Ai, perdi o dedo, perdi o dedinho. Eu perdi o dedo lá na prensa da fábrica, sabe, trabalhando demais, suando a camisa e sofrendo preconceito por ser um grande trabalhador. Quer dizer, então são duas histórias diferentes. Agora foi lá falar do livro, primeiro livro que leu, confundiu Gandhi com Mandela. Olha, eu nem falo nada, né? É uma coisa assim que é uma mentira atrás da outra. Mas tá bom, se ele leu, se não leu também, ninguém liga muito porque o Lula tá falando, deixando de falar, né? A gente tem que falar porque essas coisas são engraçadas, é um mico enorme que a gente está passando. Eu lembro da Dilma cantando Happy Birthday lá no aniversário do Ban Ki-moon. Happy Birthday, Happy Birthday. É um mico internacional. Vamos lá, esse é o homem que ia resolver o grande problema internacional, né? Tá aqui, sem dinheiro o Globo corta gastos e faz apresentadores dividirem cama com pulgas, né? Vamos ver essa matéria. Problemas dos bastidores da Globo não se resumem apenas aos critérios controversos para decidir os salários de seus funcionários. O último a sair apaga a luz e fecha a porta, né? Nos últimos dias, vários apresentadores e comentaristas que dão expediente na Globo News passaram a se queixar também da decisão de economizar até na hospedagem paga pela empresa aos colaboradores que precisam viajar para Brasília. Habituados aos melhores hotéis da capital, jornalistas estão tendo que se acostumar com habitações mais baratas e com menos recursos. Alguns, inclusive, decidiram pagar locais melhores por conta própria. Ei, rapaz, viver de aparência não é fácil, né? A reportagem do TV Pop apurou que até meados do primeiro semestre, profissionais deslocados para o Distrito Federal ficavam hospedados nas suítes mais caras do Biotel, que justamente é o hotel mais caro de Brasília, com diárias entre R$ 1.000 e R$ 2.200. Contavam até com seguranças de prontidão para seus quartos durante o dia todo. Agora, quem recebe convocação para trabalhar na capital fica hospedado no Mercury, que tem sido disponibilizado para jornalistas
menos relevantes, ou no Grand Mercury, cedido para medalhões da rede. Em seu primeiro momento, todos os colaboradores da Globo foram deslocados para o Mercury, que é também um estabelecimento bem básico, com menos comodidades e, consequentemente, muito mais barato, com a diária da suíte mais cara custando R$ 800. Quer dizer, a suíte mais cara do Mercury custa mais barato que a suíte mais barata do hotel que eles estavam, do B-Hotel que eles estavam se hospedando antes, né? A Globo caiu muito, tá numa queda livre e tomara que quebre, tá? Que se dane. A emissora só mudou de ideia e passou a bancar um outro hotel para os profissionais mais relevantes depois que uma apresentadora da Globo News se queixou de uma forte odor de esgoto no seu quarto e alegou até mesmo ter sido mordida por pulgas que estariam no colchão da sua cama. Então, quer dizer, eu lembro desse caso, né? A moça apareceu na frente da câmera e falou que tinha um monte de pulga nela, que morderam o pé dela, que ela estava muito chateada. Foi um espetáculo horrível, um show de horrores à parte. Mas o fato é que a Dona Globo está quebrando, né? A Dona Globo subiu pela parede, veio o governo Lula e a derrubou. Pois é, tá aí, né? Primeiro, eu vou dar um conselho para esse pessoal que não quer se hospedar nesses hotéis aí, no Mercury, etc. Nada contra o Mercury, tá? Muita gente se hospeda. E não é um mau hotel, não. Vou dar um conselho para esses jornalistas que estão reclamando que, poxa, eu estava sendo tratado como rei, agora estou sendo tratado como um cidadão comum. Fique em casa, não vai para lá. É o nosso conselho do bunker para você. Fique em casa, né? É isso aí, um bom conselho. Vamos seguir aqui. Esse pessoal todo precisa, né? Eles estão muito loucos, não tem outra coisa para falar. É isso. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar de uma notícia que ela vai se ligar com outra. A gente vai pegar um gancho de outra notícia aqui na frente, tá? E essa daqui precisa ser dita. Dino vai a Minas Gerais e exclui Zema. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou de cerimônia de entrega de viaturas e anúncio de investimentos federais em Minas Gerais nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, no aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte. O evento teve a participação do prefeito, né, mas foi marcado pela ausência do governador Romeu Zema. Dino foi questionado sobre a ausência de Zema no evento. Ele minimizou o tema, citando a presença do secretário de Justiça e de Segurança Pública, Rogério Greco. O ministro, que foi governador maranhense, também comentou as falas recentes do mineiro acerca da região nordeste do país. Nós, no governo federal, seguimos a diretriz do presidente Lula para tratar todos os estados de modo igual. Portanto, nós não fazemos distinções partidárias. É claro que gostaríamos que o senhor governador estivesse, mas o governador de Minas está representado pelo secretário de Segurança, pelo comandante de polícia. Quer dizer, olha, a verdade é o seguinte, a verdade é que o Dino arrumou uma boa desculpa, falou, não está acontecendo nada, olhem para o outro lado, olhem para o outro lado. E eu e o Zema, nós não estamos brigando, nós estamos muito bem obrigados, né? Quer dizer, o sujeito aprendeu a arte da política, e a arte da política é, de fato, ser cara de pau pra caramba. Por isso que eu falo, jornalista não deve ser amigo de político de marca nenhuma. Jornalista tem que questionar os caras, tem que botar os caras contra a parede, tem que fazer eles caírem em contradição, tem que apertar. Se não quiser dar entrevista, sai do cargo, cara. Sai do cargo. O jornalista está aqui para isso. Não está aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, né? E pelo contrário, ele está aqui para fazer o contrário. Quando o cara começa a passar a mão na cabeça do outro, ele não é jornalista, ele é publicitário. É um ramo da comunicação social. Quando o cara vai fazer faculdade, quero ser jornalista. Ele entra numa faculdade, numa universidade, ele entra na disciplina da comunicação social. Lá na frente ele vai escolher se ele vai ser relações públicas, se ele vai ser assessor de imprensa, se ele vai ser jornalista, ele vai escolher a carreira lá na frente. Mas a matéria é praticamente a mesma, né? Agora, dentro do jornalismo, o sujeito tem que fazer o papel de seu inquisidor, o cara que vai cobrar mesmo, que vai fazer perguntas desagradáveis mesmo, etc., que vai arrancar a informação que o cara não quer dar. Quer fazer o papel contrário, de ser publicitário, de ser relações públicas ou assessor de imprensa, se candidata para ser assessor de imprensa do cara, não é uma profissão indigna. Você está lá para defender o cara. Faz igual aquela jornalista da Globo. Saiu da Globo, foi ser assessora lá no governo Lula.
de cargo de confiança, hein, na SECOM. Quer dizer, já estava defendendo o Lula na Globo, fingindo que era jornalista, agora foi para a SECOM. Agora está no lugar certo. Né? Continua aí, no Pravda. Né? Vamos lá. Então tá aí, né? Olha só. China depende da soja do Brasil. A China está sendo tratada como se ela fosse uma grande, né? Meu Deus do céu, a China. Ai, meu Deus, a China. Vamos todos orar virados para a China, né? Aqui, não é assim, cara. O maior comprador do mercado nacional, a China importou 54 milhões de toneladas de soja do Brasil entre janeiro e julho de 23. A marca representa um crescimento de 6% no mesmo intervalo de 22. Os embarques para a China representam por volta de 70% de todas as exportações de soja no Brasil. Ao mesmo tempo, o grão brasileiro é maioria no mercado chinês. Em 2002, por exemplo, os agricultores brasileiros enviaram 50 milhões de toneladas do grão in natura para a China. A marca corresponde a 60% das importações chinesas, conforme as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Então, o fato é o seguinte, né? De cada 10 grãos de cada 10 grãos de soja exportados do Brasil para outros países do mundo, 7 vão para a China. De cada 10 que o Brasil manda para o exterior, 7 vão para a China. Tá? Ou seja, a China depende da soja brasileira. Né? Não dá. Você chegar lá e falar assim, o Brasil não exporta mais para a China. Tem que parar com esse negócio de que o Brasil é submisso à China, que o Brasil tem que tratar a China como, senhor, doutor. Não é senhor doutor. Não é senhor doutor. É a China que tem que virar para o Brasil e chamar a gente de senhor doutor. Essa era uma política do Bolsonaro que estava funcionando muito bem. O Bolsonaro colocava as cartas na mesa. Pô, vocês é que estão dependendo da nossa soja. Se vocês não comprarem da gente, a gente tem um problema de dinheiro. E vocês têm um problema de comida. Então acorda aí, que vocês precisam mais da gente que a gente precisa de vocês. Sem comida, o seu povo morre. Sem dinheiro, meu povo fica desempregado. Então, quer dizer, o prejuízo é muito maior para os chineses se romperem o comércio com o Brasil do que com o Brasil. Tá? Eles que têm mais a perder. O Brasil precisava aprender a negociar nesse sentido. O Ministério das Relações Exteriores precisava entender melhor esse tipo de questão. Ao invés de ficar aí com essa imagem de que o Brasil é subserviente à China. Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada? Ai, pelo amor de Deus, sem a China nós vamos morrer de fome. Eles é que vão morrer de fome sem a gente, não o contrário. Né? Tem que levar essas coisas a sério. Né? E vamos lá, vamos continuar. Agora, essa daqui eu achei o ó do Borogodó, bagulho louco mesmo, né? Vamos bater esse papo aqui, ó. Olha isso aqui. Vamos lá. Loucura que não tem fim, né? Essa daqui eu achei a mais louca de todas. O jornalista da Globo diz que ministro de Lula pediu para ele focar em Cid Delgatti. Que é isso? Que conversa é essa, né? O jornalista da Globo admitiu que o governo do PT manda na pauta deles. Tá aqui, né? Durante a transmissão do J10 da Globo News, o jornalista Guilherme Bausa disse que o ministro de Lula pediu a ele para focar em Cid Delgatti, em alusão às denúncias contra o ex-presidente Bolsonaro sobre as joias e a suposta confissão de seu ajudante de ordens, né? Eles querem, aspas, eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias que estão aparecendo, disse Bausa na noite de sexta-feira 18. Inclusive, na manhã, mandei a mensagem para o ministro para perguntar sobre outro assunto, para falar a respeito da reforma ministerial, se ele teria anúncio de ministro novo. E ele disse o seguinte, nada disso, nem hoje nem nos próximos dias. Vocês têm que ficar focado em Cid Delgatti. A imprensa já tem muito trabalho, então esqueça essa história de reforma ministerial. Ou seja, o cara tá mandando o jornalista, como que o jornalista da Globo tem que fazer a pauta dele. Do que é que eles têm que falar. Escuta, não dá mancada não, cara. Fala desse assunto aqui que é o que eu quero falar. Né? Olha que tremenda mancada, né, que tá se dando aí nesse caso. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui para botar para você. Olha.
Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que eu devo ter esse vídeo aqui, tá? Tenho, já achei. Vamos botar na tela aqui, ver se eu consigo botar esse vídeo na tela. Aqui, pronto. Tá, vai dar pra botar assim. Oh, que legal. Vai entrar. Vamos lá, vamos assistir junto aqui, ver o que é que o sujeito falou lá. Olha que interessante isso aqui, ó. Tá aí, ó. Do discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte: nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focado aí em CID, em Delgatti, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial. O quê? O quê? Ah, meu Deus. Vocês já têm muito trabalho aí. Vocês vão focar no Cid e no Delgatti e vão falar desses assuntos aqui. O outro assunto você não vai falar agora. Agora você vai falar desse aqui. Ministro do Lula pautando a Globo. Se fosse no governo Bolsonaro, né, isso seria motivo para pedido de impeachment, seria motivo para queixa na PGR, mas como a gente tem um bando de bunda mole como deputado, que só quer ficar lacrando na internet, tem um bando de bunda mole como senador, que só quer ficar fazendo bonito, fazendo teatro na internet, então nada vai acontecer. E principalmente as autoridades ouvindo uma coisa que dá a entender, inclusive formação de quadrilha, né? Quer dizer, o ministro está mandando o cara, dizendo pro cara o que é que ele vai falar ou deixar de falar. Ao mesmo tempo, a Globo recebeu aquelas verbas vultuosas do governo Lula. E eles têm a maior faixa de audiência ainda, embora estejam em plena decaída. E vamos lembrar que, embora a Globo tenha recebido aí, salvo engano, foram 47 milhões, esse dinheiro não é grande coisa, tá? Para uma emissora do tamanho da Globo, esse dinheiro não é grande coisa. Embora eles tenham recebido a maior fatia, esse dinheiro não é muito não, tá? Para imprensa, para fazer imprensa, para produzir noticiário, para produzir essas coisas, produzir novela, não sei o quê. Para quem trabalha com comunicação, 60 milhões aí não é nada. Por 60 milhões a CNN está tendo que rebolar aí, devolver prédio, não sei o quê. A Globo agora recebeu 47 milhões e está recebendo ordem direta. O jornalista está lá recebendo ordem direta. E a gente falou isso aqui dias atrás. Pode procurar o vídeo aqui, depois eu mesmo até procuro aqui e mostro para vocês. Eu falei que não aceitava receber dinheiro de ninguém, porque depois queriam mandar no jornal. Eu já cansei de ver isso acontecendo. Quem trabalha com imprensa sabe. Aceitou dinheiro de empresário, você corre um sério risco, se você não for duro, se você não chegar pro cara e falar assim, ó, eu estou recebendo o dinheiro aqui como investimento, ou seja, o dinheiro que você vai receber de volta a curto, médio ou longo prazo. Mas quem manda no jornal ainda é o jornalismo. Nós ainda vamos seguir o jornalismo, o que precisar falar vai ser dito, e se você por um acaso se envolver em encrenca, nós vamos falar de você igual todo mundo. Tá? Se o jornalista não for duro e falar isso daqui pro investidor, vira o que a Globo virou. Vira o que a Globo virou, tá? Vira aí o que a Globo virou. Sinto muito, que na verdade tem que ser dito. Tá aí o governo Lula mandando na emissora desse tamanho que não precisava disso. Não precisava disso. Sobreviveu a pandemia, sobreviveu o governo Bolsonaro que não colocou dinheiro neles, né? Quando eu digo sobreviveu o governo Bolsonaro, não tô falando mal do Bolsonaro, não. O Bolsonaro fez a coisa certa. O governo não tem que botar dinheiro em emissora. O que é? Vai botar o dinheiro lá? Ó, fala aí que a Petrobras tem petróleo. Você acha que é novidade para a população? Fala aí que a Sabesp cuida da água encanada. Você acha que a população não está sabendo disso? Fala que a Eletropaulo coloca energia na tua casa. Ué, por acaso a população não sabe disso? Larga a mão, isso é papo pra boi dormir, nego. Se liga. Os caras estão recebendo verba para ser pautado mesmo. Está aqui mais uma vez um jornalista falando que a Globo está sendo pautada pelos caras lá. O cara liga lá. Isso se é o Bolsonaro, o jornalista tinha tido quebra de sigilo. O jornalista pode perguntar porque agora o cara falar o que o outro vai dizer ou deixar de dizer. Isso nunca aconteceu comigo. E nunca aconteceu comigo, não é porque eu sou coisa e tal, não. É porque eu sempre fui duro. O nego chega e vai falar isso aqui, eu falo, vou falar o que eu quiser.
Eu já quase saí no braço com uma fonte minha por causa disso. Acho que eu falei, não, você tem que falar isso e aquilo. Eu falei, não, se você vai me dar informação, eu vou falar o que eu quiser. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Lá pra 2019, me ligou um cara que era uma fonte forte, não sei o que, me contou um barato louco do ministro. Não, que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, não sei o que lá. Eu peguei a história dele, uma história extensa, de reuniões, que não sei o que e tal. Uma história maluca, sem pé nem cabeça, que se eu publico aquilo era bomba. E me pediu sigilo, não fala meu nome. Eu já fiquei suspenso porque assim, pro jornalista, o jornalista tem o dever de informar a fonte, a não ser que ela corra riscos. Se a fonte correr riscos, aí ele não pode falar uma questão ética. Você fala, mantenha o sigilo de fonte. Por quê? Porque o cara vai sair comprometido, vai sofrer prejuízos muito sérios, às vezes pode até correr risco de vida. Agora, se é uma informação pública, não sei o quê, você tem que falar a fonte. Você tem esse critério, né? Aí o sujeito chegou para mim, me deu uma informação bombástica, ele não ia correr risco nenhum, virou para mim e falou, não, eu quero sigilo. Eu já desconfiei na hora. Eu falei, opa, por que você quer sigilo? Eu disse, você não está correndo risco nenhum. Por que você quer sigilo? Não, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Fui apurar a história do cara, liguei para um, liguei para outro, a história não se confirmava. Aí ele pegou, me ligou de volta. Ô, Bernardo, você não vai publicar? Eu falei, não. Falei, por que você não vai publicar? Não vou publicar a sua história porque nenhuma linha do que você falou se comprova. Nenhuma linha do que você falou tem consistência. Nós não publicaremos. O cara ficou brabo comigo. Não, que eu vou passar para outro. Você passa para quem você quiser. Aqui a coisa é séria. Aqui nós vamos checar as fontes, nós vamos fazer o trabalho de apuração, que é uma das etapas do jornalismo. Uma das etapas da produção de uma matéria. Você coleta informações, você apura, você reúne em ordem cronológica, cria publicação e solta. Agora, você não pode, de maneira nenhuma, pegar e virar um ministro, virar e falar que é assumir, te tratar como um publicitário. Escuta, agora você vai fazer isso aqui, agora você ataca o fulano. Lembra daquelas denúncias de gabinete do ódio? Não, o que era o tal do gabinete do ódio que eles falaram? O tal do gabinete do ódio era o seguinte, eles diziam que tinha um grupo que se reunia para atacar pessoas que não sei o que e tal. Não é isso que o ministro do Lula está fazendo? Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Tá? Esse aí é o gabinete do ódio, é lá na Globo. Vamos ver se vai ter CPI para apurar isso daí lá na Globo, ou se só o pequeno jornalista independente é que vai ficar sendo vítima desse tipo de coisa, essa enxovalhada do Estado que age de má fé. Bando de gente que age de má fé, usando a lei para dar porrada nos outros como se fosse santo. Até isso, até na Bíblia Jesus preveu isso. Ele falou, olha, se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus, de forma alguma vós entrareis nos céus. Né? Os fariseus eram um povo muito ligado à lei, mas que usava a lei como porrete para dar na cabeça dos outros. Né? Quer dizer, então, se você não for melhor do que eles, você sinto muito. Aqui na terra você até tem alguma coisa, lá no céu você não entra. Não te conheço, tá? Agora, vamos dar uma olhada no que diz essa matéria aqui, ó. Vou dar uma de capitão óbvio aqui agora, tá? Capitão óbvio. Antes de pedir prisão a Moraes, estratégia da PF é deixar Bolsonaro sangrar, né? Polícia Federal, segundo informações de Malu Gaspar, do Jornal Globo, tem uma estratégia em torno do ex-presidente Bolsonaro. Em matéria vinculada nesta segunda-feira 21, é dito que investigadores da corporação pretendem fazer o direitista sangrar bastante tempo. Segundo Gaspar, fontes da corporação interlocutores de Moraes no Supremo têm dito nos bastidores que não pedirão indiciamento de Bolsonaro e nem denunciá-lo ao STF antes do final do mandato de Augusto Aras, que chega ao fim em setembro deste ano. Tudo acontece, tanto o indiciamento quanto a denúncia estão em preparação, ainda de acordo com o colunista. Com a colunista. Eu ia falar calunista, mas é quem costuma fazer calúnia, né? As medidas estão na espera de um novo procurador-geral. Até lá, a expectativa é manter o cerco contra Bolsonaro, né? Então, quer dizer, qual é o nome disso daqui dentro do Código Penal, né? Isso daqui, na verdade, o que a Malu Gaspar falou, na verdade, me parece a confissão de um crime, né? Não num crime dela, mas na narração de um crime de terceiros. Porque vamos lembrar que a Malu Gaspar está no Globo,
que o Globo, a gente já sabe, já viu, que recebe ordens do governo, né, que diz que você deve ou não publicar. Tem o vídeo do rapaz falando ali na Globo News. E a gente já sabe também, né, que existe uma rixa entre o Moraes e o Bolsonaro há muito tempo. Se o Moraes fosse um juiz de verdade, ou ele largaria a toga e diria que teve um lapso de loucura, ou ele diria, olha, eu não posso pegar nenhum caso relacionado ao presidente Bolsonaro porque eu estou emocionalmente envolvido, se declararia suspeito e passaria para outro magistrado julgar. No entanto, o Moraes ele permanece fazendo esse tipo de coisa e agora diz que existe, né, o que a figura penal vai chamar de conspiração. Né? É teoria da conspiração? Não sei, quem está falando é Malu Gaspar e o nome disso é sim conspiração. Nós vamos fazer, nós quem, cara pálida? Então quer dizer que existe uma banda da PF trabalhando em conluio com o Moraes para levar um cidadão à cadeia por razões políticas. O nome disso é conspiração. Não sou eu que estou falando. Agora, vamos ver se existem deputados, né? Se existem senadores que vão agir alguma coisa. Porque senão, esse pessoal tem que sair, todo mundo perder os eleitores, tá? Tem que todo mundo perder os eleitores. Pega o deputado do teu estado, fala aí, o cara não fez nada. O cara não fez nada. Pô, liguei lá, o cara não fez nada e acabou. E o cara perde os eleitores, acaba o problema dele. O problema deles, os caras têm que ser cobrados. Enquanto esses caras não forem incomodados com cobrança, eles não vão fazer nada. A direita, desculpa, o que a direita está fazendo? O que a direita está defendendo pauta abstrata? Estou contra a corrupção? Eu também estou. Estou contra a corrupção, estou contra a gonorreia, estou contra a sífilis, eu estou contra a gripe, estou contra tudo que é ruim. Eu estou contra as doenças, estou contra a corrupção, eu estou contra o engarrafamento no transporte público. Coisas abstratas. Agora, dá o nome aos bois. Se você está contra as autoridades, você está contra esse tipo de coisa, de interferência no judiciário, ou está contra ações ilegais no judiciário, você tem que fazer alguma coisa. Cadê o Senado? Cadê a Câmara? Cadê a própria Polícia Federal? Cadê a Corregedoria da Polícia Federal? Cadê o Ministério Público para ver esse tipo de coisa? Não tem. Por isso que eu estou falando. O ser de direita no Brasil é um problema sério, porque o brasileiro não tem poder de verdade. Ele tem torcida. O coitado do internauta que está aí fica vendo essas coisas e ficando chateado, ficando indignado e, ao mesmo tempo, o pior de tudo, né? Se sentindo impotente. Eu estou vendo esse tipo de coisa, o que eu posso fazer? Reclamar na internet. E ainda talvez até ser preso pelo mesmo Moraes, né? Então, quer dizer, é uma situação complicadíssima. Agora, vamos dar uma olhada nessa daqui, que é mais para ser engraçada do que outra coisa, né? Não é a primeira vez, né? Internautas criticam Manuela Dávila por celebrar aniversário nos Estados Unidos. Aí, tá aí, né? Ex-deputada e vice-presidente da República, ex-candidata a vice-presidente, Manuela Dávila, foi criticada nas redes sociais por escolher os Estados Unidos como destino para celebrar aniversário. Seguidores cobraram coerência da ex-parlamentar filiada ao PCdoB e critica costumes do capitalismo. Então, pois é, tá aí, né? Tá aí, a família feliz aí, né? A Miss Partido Comunista do Brasil escolheu se mudar para o país mais capitalista do mundo. Socialismo ela quer é para você, otário. A família burguesinha está morando nos Estados Unidos, na surdina. Manuela fez questão de contar nadinha, mas o marido gosta de mostrar. Tá aí, que beleza, né? O Lendecker chegou a responder um seguidor afirmando: talvez a gente acabe fazendo uma viagem para a ilha. Ou seja, para Cuba. Talvez a gente até vá para Cuba, esses lugares chatos assim, a gente não quer ir não, porque lá tem muito comunista. Aí, né? Bom que estás nos seguindo, seja bem-vindo. Talvez a gente acabe fazendo uma viagem massa para Cuba juntos, também é massa. É isso aí. Que beleza, hein, cara? Tá aí. Pô, cara, mais tapa na cara do que isso não tem, você entendeu? Não tem. Comunista, larga a mão de ser trouxa, os caras estão te enganando. Os caras estão indo para os Estados Unidos e você na rua militando que nem um bobo. Mas tudo bem, tá isso aí, tá? Vamos lá. Falando em Cuba, tá aqui outra notícia que eu não sei se é engraçada, eu sei que ela é macabra. Com dinheiro escasso, Cuba impõe limite diário de $20 para saque, força dinheiro e força o comércio a usar moeda digital, né? Mudança quer driblar
queda rápida do peso e da alta nos preços, que consomem reservas bancárias e cédulas de caixas econômicos. Lembra que eu falei lá no começo lá no começo do programa sobre a questão bancária, não sei o quê, que o banco inventa dinheiro, não sei o que lá, olha aí. Né? Então, quer dizer, o dinheiro está perdendo valor, é uma inflação terrível, né? E os preços estão subindo, chama-se inflação mais uma vez, o dinheiro perde o valor. Por que ele perde o valor? Porque os preços estão subindo, né? E o que isso faz? Consumir as reservas bancárias, as pessoas vão no banco sacar, né? Então tá aí. Então, agora, para proteger os bancos cubanos lá, você vai ficar então limitado a usar 20 dólares por dia. Olha, se convertido em real, 20 dólares hoje, nesse dia 22 de agosto, daria cerca de 100 reais. Né? Você pode sacar no máximo 100 reais. Por quê? Porque o governo mandou. O governo manda no quanto o cidadão pode. É o paraíso comunista. Né? Larga a mão de ser burro. O cara que é comunista, larga a mão de ser burro, larga a mão de ser idiota. Você está vendo o acontecimento aqui na tua frente. Né? Agora, vamos falar dessa daqui, porque essa daqui não dá para nós não falarmos. Tá? Tá aqui, ó. Urgente, hacker Walter Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por crimes na operação spoofing. Olha que interessante isso. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal, condenou nesta segunda-feira o hacker Walter Delgatti e mais 6 investigados na operação spoofing. Delgatti foi condenado a 20 anos, 1 mês e 736 dias, né, e multa por diferentes crimes, incluindo invasão de dispositivo informático, obtenção de sigilo pessoal, divulgação de segredos. Outros condenados são Gustavo Henrique Elias Santos, Luiz Henrique Molição, Tiago Eliezer Martins dos Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques. A informação foi relatada inicialmente pela revista Veja. A Operação Spoofing foi deflagrada em 2019 para investigar as invasões de contas do Telegram, que resultaram na Vaza Jato. A operação apurou que os hackers tiveram acesso a mensagens, blá, 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 blá. Muito bem. O lance é o seguinte, não, o que eu quero comentar é o seguinte, o seu Walter Delgatti foi muito certo de si, inclusive orientado pelo pessoal do Lula, né, saiu aquela foto nos jornais do sujeito lá, deu dinheiro pro livro dele, caramba, todo mundo ligado ao Lula, falou que faria qualquer coisa pelo Lula, né? Muito bem, só que é o seguinte, vamos falar de jogo de peixe grande. Na minha opinião, eu tenho todo o direito de pensar o que eu quiser. Na minha opinião, aconteceu o seguinte, vamos ver se a minha leitura é absurda. O sujeito vai lá um dia e diz que não, que tem certeza que quando conta uma história sem pé sem cabeça na CPI. Que o Bolsonaro estava por trás de tudo, inventou reunião, não sei o quê, o Bolsonaro foi lá, disse que o cara estava mentindo, a defesa dele, o advogado dele, chega lá e fala isso e aquilo, né, e entra na justiça, dá queixa-crime e tal. Então, num dia, né, pelo que a defesa do Bolsonaro falou, o cara estava mentindo. Eu acredito que o cara estava mentindo, tá? Muito bem, eu tenho elementos para imaginar que o cara estava mentindo. Aí, no segundo momento, o que é que acontece? A Polícia Federal condena o cara. Ué, qual que me parece o jogo aí? Me parece o seguinte, no momento o cara vai lá e conta uma mentira. Por quê? Porque ele sabe que vai ser condenado. E sendo condenado, agora o outro lado deve favor para ele. Por quê? Porque o caso ele é condenado numa instância, essa instância sobe, na instância superior os juízes são do pessoal da esquerda. E sendo do pessoal da esquerda, vamos lá, Barroso é de direita? Não. Moraes é de direita? Não. Fachin é de direita? Não. Vou poupar o trabalho de pensar nos 11. Só o André Mendonça é de direita ali. Você acha que vai cair na mão do André Mendonça o caso do Walter Delgatti? Só o futuro pode responder isso, né? Isso vai ser uma questão a ser respondida no futuro. Agora, me parece, inclusive, com muita clareza, né, numa proporção um índice de certeza aí de 90 e poucos % de que é lógico que tem um esquema por trás disso. O cara vai lá na CPI, mente, sabendo que vai se dar muito mal perante a lei, para depois, ele sendo condenado, o pessoal do poder está devendo favor para ele ter que ir lá e soltar o cara. Não, ele foi julgado no lugar errado, solta ele aí, inclusive dá uma caixa de bombom. Né? Me parece isso.
Vamos ver o que é que o destino vai nos dizer. Ninguém se assuste não, tá? Inclusive, falando nisso, está aqui o seu Flávio Dino. Né? Olha lá. Investigação contra Bolsonaro é técnica, séria e isenta. A cara dele rindo me inspira a rir também. Né? Durante coletiva na segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu a atuação da Polícia Federal nas investigações contra o presidente. São vários temas que estão em apuração e cabe a mim garantir ao povo brasileiro, especialmente à população de Minas, que a investigação é técnica, séria e isenta, que está sendo bem conduzida no sentido de não haver nenhum tipo de interferência externa, nem no sentido de haver perseguições, nem de haver proteções, disse Dino. Né? Então vamos lá. O Dino diz isso aqui, né, de um lado, deixa eu ver se eu encontro aqui a matéria da Malu Gaspar. Aqui, ó. E do outro lado, o Globo está dizendo isso aqui pela Malu Gaspar. Né? Então, eles vão fazer o Bolsonaro sangrar para depois prender. Né? E a gente falou aqui no bunker. O cara que estava confiando muito nas instituições, nas quatro linhas, foi confiar em comunista. Isso aí é o que deu, tá? Agora, o Dino falou que a investigação contra o Bolsonaro, a técnica, séria, isenta. Ah, Dino, desculpa, não estava nem com Dias atrás criou uma narrativa de que o governo do estado de Minas era que o Zema era que o Zema era separatista. Esse é o cara que é sério, isento. Chamou o cara de traidor da pátria porque falou de criar uma força política para competir com com o consórcio do Nordeste. Falou que vai criar o consórcio do Sul e do Sudeste. Então, consórcio contra o outro, pronto, é traidor da pátria. Que isso? Esse é o cara sério? Desculpa, a mim não convence, tá? Vamos lá. Isso aqui a gente tem que falar porque é muito sério, não dá para adiar, tá? Isso é urgente. Combustível vai encarecer alimentos, afirma Abras, né? O aumento dos preços anunciado nessa semana pela Petrobras para gasolina e diesel, anunciado pela Associação Brasileira de Supermercados, e falar em reajuste para os alimentos já está nos próximos dias. Para o vice-presidente Márcio Mila, índices anunciados de 16% para a gasolina e 25% para o diesel, né? De cada R$4 vai subir mais um para o diesel. Né? Para cada R$4 que o cara botava, agora vai passar a botar 5. Foram expressivos e devem refletir o primeiro preço nos produtos de hortifruti granjeiros, cujos estoques duram até 3 dias. Né? Ou seja, quando o cara vai transportar comida, sobretudo a chamada hortifruti, né? Frutas, verduras e legumes, que os mercados chamam de setor FVL, frutas, verduras e legumes. Né? Esses produtos são de consumo rápido. O cara sai da colheita, já tem que botar no caminhão, já tem que estar na gôndola do supermercado no mesmo dia ou no dia seguinte. Por quê? Porque esse produto vai estragar. Se o cara não vender, ele perdeu. Se ele perder, vai pro lixão, pra rua, não sei o quê. Então, tem que ver uma coisa. Olha, é muito importante. Quer dizer, aumenta o preço do combustível, não tem dinheiro para botar, não tem como pagar o mesmo caminhão com o mesmo dinheiro, sendo que aumentou a gasolina. Aumenta o preço do transporte. É lógico que você diminuindo o transporte, você aumenta a escassez de produtos na prateleira e aumentando a escassez como regra, né, da economia, regra essencial, lei da economia, né? O mercado segue a lei da oferta e da demanda. Se você diminui a demanda, você aumenta o preço. Acabou, né? Então, diminui a demanda, não, perdão. Você diminui a oferta, você aumenta a demanda. Se você tiver menos produtos no mercado, o número de pessoas querendo vai pelo menos parecer maior. E de qualquer maneira, o preço, a consequência disso é que o preço sobe. Né? Você não precisa ser nenhum gênio para calcular. Se eu estou vendendo uma bicicleta e tem um cara na porta, eu negocio com ele com um preço. Né? Eu fico assim com o pé no freio. Falo, não, eu não vou subir o preço, que esse cara não vai comprar, eu vou ficar com a bicicleta aí para sempre. Agora, se eu ter 10, 20 pessoas fazendo fila e querendo comprar a mesma bicicleta, eu jogo o preço lá em cima e vejo quem é que vai comprar. Você sobe o preço e fala, não, eu não vou vender para você por R$100, não, porque tem o outro ali querendo pagar 300. Aí o outro cara chega e fala, eu tenho 300 aqui na mão. Fala, não, olha, tem um cara ali querendo pagar 450. Vira leilão. É a regra do mercado. Agora, você diminui o número de produtos ali, você aumentou o combustível, o que você vai fazer? O cidadão, Dona Maria e seu José, vai pagar mais no mercado. Né? Faz o L. Ou seja, em outras palavras, são as pessoas mais pobres
que vão pagar esse tipo de coisa, vão pagar o preço desse tipo de política maluca que está sendo vendida como solução do país. Essa daqui é uma coisa para que eu vou anunciar para a gente tratar desse assunto com mais tranquilidade nos próximos dias. Né? Olha aqui, ó. Presta bem atenção nessa. Comandante tenta conter crise no Exército que se agrava. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, enviou uma ordem interna para todos os militares com uma série de medidas para intensificar o processo de fortalecimento e coesão e valorização da família militar. Quem é o general Tomás Paiva para falar disso? As medidas incluem um esforço para afastar a imagem de que o Exército está fora da legalidade e, com foco nas patentes mais baixas, estudar uma proposta de aumento salarial para os militares. Ou seja, né, o seu Tomás, ele quer comprar os cargos mais baixos. De coronel para baixo, ele quer comprar o pessoal. Falou, olha, é o seguinte, fica quietinho aí, não fica brabo não, que a gente cometeu perfídia e tudo, que a gente foi ajudar essa farândula que se chama de governo. Muito bem, não fica falando essas coisas não, sabe? Não fica brabo não, porque a gente te dá um dinheiro. Olha, o Sun Tzu já vai dizer na Arte da Guerra que quando um comandante é vacilão no sentido literal, tá? O cara que vacila, o cara que dorme no ponto, o cara que ele tá assim, pestanejando e ele dá uma dormida, né? O cara que deixa de prestar atenção a alguma coisa importante. E ele começa a oferecer benefícios, toma um presente aqui, toma um benefício aqui, toma alguma coisinha aqui, toma um papá ali, toma um agrado aqui e ali. Para conter a tropa é porque ele perdeu o respeito da tropa. Quem está falando isso não é o Rovera. Quem está falando isso é o Sun Tzu. Né? Ou seja, ao que tudo indica, o seu general Tomás Paiva já era. Tá? Se precisa oferecer recompensa, agrado, para ser respeitado, ó, eu tô com uma má fama aqui, de que o Exército está agindo fora da legalidade. Pois é. Vai convencer quem? Vai dar dinheiro para os caras esquecerem as notícias sobre o general G. Dias? E aí, Tomás Paiva, explica isso daí pra gente. E agora os comunistas vão fazer o que sempre fizeram, precisam largar a mão de ser trouxa, tá? O melanciato aí agora, ó, tá. Ok? Teve até a senadora esses dias ali, salvo engano, foi Elisiane Gama, que disse assim, no Twitter, não vamos poupar ninguém, de general a recruta, não sei o que, a gente vai ferrar todo mundo que participou do negócio. Pois é. E agora? Vai ferrar todo mundo. Boa sorte, né? Boa sorte, tá aí. Ou seja, né? Muito bem, parabéns. Tá aí, né? Os próprios aliados aí dando más notícias. Vamos lá. Agora é político na mão é militar na mão de político graças ao melanciato. Muito apolítico, né? Muito parabéns, totalmente apolítico. O Exército é uma instituição apolítica, apartidária, assim, né? Um abraço pro G. Dias aí, né? Agora, isso daqui, eu separei essa notícia pra gente bater um papo. Pré-venda, guerra cultural na prática. Como combater estratégias da esquerda que estão destruindo o Ocidente, né? Chega às livrarias a obra Guerra Cultural na Prática. Como combater as estratégias da esquerda que estão destruindo o Ocidente. O livro é uma excelente opção para quem deseja combater as influências do progressismo na sociedade. Organizado pelo jornalista Gustavo Lopes, mestre em comunicação, escritor e cineasta, contando com um time de especialistas em inúmeras áreas. A obra trata da linguagem, meio ambiente, educação, cultura, do cancelamento, ativismo judicial, filosofia, cultura pop, política e muito mais. Né? É assim, aqui é claro que o pessoal está fazendo uma propaganda desse livro, mas eu quero falar uma coisa que me deixou muito atônito. Ontem eu estava à tarde na Avenida Paulista, eu entrei numa livraria lá, depois eu passei nas ruas, tem um pessoal que vende livros nas ruas também, vende ali na barraquinha deles, tem livros ali. Eu vou dizer uma coisa, a quantidade de obras, a produção cultural da esquerda não é brincadeira, tá? Os caras não estão para brincar. E a direita comemora como se estivesse fazendo alguma coisa muito grande quando escreve um livro. Não é para soltar um, é para soltar um livro por hora.
Se quiser combater os caras, vai ter que combater os caras de igual. Faz ideia da quantidade. Entra, faz o que eu tô falando. Vai em qualquer livraria lá na Avenida Paulista. Entra lá dentro, olha em qualquer prateleira que você quiser. Do infantil ao catedrático. Tá? Dá lá, tem livraria lá com 3, 4 andares. Anda pelos lugares. Olha o que a esquerda está produzindo em todas as áreas. Os caras não estão brincando. O que eles estão fazendo? Eles estão forçando a cabeça das pessoas a ser militante. Os caras nem sabem o que estão fazendo. Como disse o Gramsci, vai ser militante sem saber. Vai ser comunista sem saber que é, sem nem conhecer o nome. Agora, a gente vai brigar com a esquerda com um livro? Não estou criticando, não. O livro é muito bom. O problema não é ter um livro, o problema é que falta mais. O pessoal que tem coisa para escrever aí, que isso e aquilo, o pessoal se organiza. Faz com seriedade, porque a produção cultural da esquerda é uma coisa impressionante. É você querer, você olhar para um oceano de publicações e querer fazer de conta que você vai brigar com os caras com uma publicação. Isso é uma gota, você vai ser engolido no mar. Né? Tem que tomar consciência. Tá? O que eu estou falando aqui é para as pessoas refletirem mesmo. Tem que ter essas coisas. Não vai vencer a esquerda com vídeo na internet. Ninguém se iluda com isso, não, nem passe nervoso, nem nada. Tem que fazer a coisa, se quer fazer a coisa, faça de forma séria. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mudando de pato para ganso. O Brasil tem solução? Tem solução, mas tem que fazer certinho, tá? Tá aqui, né? Carlos Bolsonaro rebate jornalista e anuncia processo. Nos vemos nos tribunais. Né? O vereador Carlos Bolsonaro rebateu uma coluna assinada pelo jornalista Guga Noblat no portal Metrópolis. Noblat é também pai do também jornalista Guga Noblat. Ele quis dizer Ricardo Noblat, né? Provavelmente. O ex-jovem Pan. Por meio das redes sociais, o filho do ex-presidente Bolsonaro escreveu mais uma fake news do blogueiro Noblat contra a minha pessoa. Além do exposto, não é minha primeira nem segunda vez que a família Noblat ataca desesperadamente e com muito método a família Bolsonaro com calúnias, injúrias e difamações. Nos vemos nos tribunais, né? Então vamos lá. Olha aqui, ele diz aqui, Carlos, o filho 02, falei, do Ricardo Noblat, não tá aqui o nome dele em vermelho, não é do Guga. Carlos, o filho 02, carregava um revólver na cintura, desfilara armado em carro aberto ao lado do pai na esplanada repleta de camisas amarelas, né? O texto criticado por Carlos é joias milionárias em troca de serviços prestados aos sauditas, enquanto a linha fina, ou subtítulo diz, assalto aos cofres públicos dentro das 4 linhas da Constituição. O conteúdo foi divulgado nesta segunda-feira pelo jornal Metrópolis. Aí se a direita faz uma publicação parecida com essa, por menos do que isso, o seu Frutuoso, né, foi parado no aeroporto. Né? Essa situação ela não vai terminar bem, tá? O Carlos aqui ele comete alguns erros na fala dele. Em primeiro lugar, quando ele rebate o cara e fala nos vemos nos tribunais, ele usa 3 figuras penais que estão erradas. Não sei se ele está sendo mal orientado, mas ele diz assim, né? Ele diz, olha, além do exposto, na primeira nem na segunda vez que a família Noblat ataca desesperadamente e com método. Ou é desesperado, o cara vai que nem estabanado, ou é com método. Esse é o primeiro erro, tá? Com método o cara faz de forma planejada. Eu acredito que seja com método e não com desespero. Ou você está esbaforido e tropeçando, ou você está fazendo a coisa fria e calculista, né? E aí tem método, tá? Esse é um erro, mas tudo bem, é perdoável. Na hora do sangue quente as pessoas escrevem mesmo. Agora, o problema são as figuras penais que ele usou. Calúnia, injúria e difamação. São chamados crimes contra a honra. Não dá cadeia. Calúnia, injúria e difamação são crimes de menor potencial ofensivo. Não dá em nada. O que o Carlos ou a defesa dele deveria se focar nesse caso é o chamado danos morais. Por quê? Porque danos morais dá indenização pesada, mete medo em jornalista. Jornalista não quer pagar 50, 60 mil por causa de uma matéria escrita. Não quer chegar lá no tribunal, o juiz fala, não, isso aqui é dano moral. Você prejudicou a vida dessa pessoa aqui, ou principalmente de forma financeira, as pessoas que iam fazer negócio com ele se afastaram com ele por causa da tua matéria. Então ele perdeu o negócio, ele perdeu o dinheiro, e agora você vai ter que pagar ele pelo dano que você causou.
Você quer usar calúnia, injúria e difamação? Usa, mas usa no tribunal, na internet. Não fala isso daqui não, porque isso daqui não assusta ninguém. Ah, fulano me caluniou, injuriou, difamou, nos vemos nos tribunais. Provavelmente o cara nem vai, provavelmente é a defesa dele que vai lá. Um advogado, o cara vai pagar 2, 3 mil, 2, 3 mil, ele ganhou do pessoal que investiu no jornal dele aí. Tá achando que o pessoal do Metrópolis está sustentando esse monte de colunista sem receber nada? Que isso, né? 2 mil ele sai no... Nem vou falar onde que sai, tá? Eu achei só tirando esses 2 erros, o Carlos está agindo de maneira certa. Ok? O Carlos realmente está levando o caso para a justiça e se não vai dar nada na justiça, pelo menos ele está registrando esse fato, né? Olha, o cara errou, tá aqui, tô levando para a justiça, vai ter que se explicar lá. Eu já até sei o que vai dar na justiça, né? Mas falando em saber o que vai dar na justiça, olha esse papo aqui, só pra gente comentar isso. Dilma inocentada no TRF1 no caso das pedaladas fiscais. Né? O pessoal da esquerda está aí, então, o TRF1, né, que é sediado em Brasília, tá? Emitiu uma decisão unânime que confirma o arquivamento da ação de improbidade movida contra o ex-presidente Dilma, né? No contexto do caso das famosas pedaladas fiscais. Tais alegações foram base para o processo de impeachment. Ou seja, os caras estão reescrevendo a história e agora, com base nisso que estão dizendo, agora aguenta. Tá? Não quiseram limpar os tribunais, não quiseram colocar gente séria lá, agora aguenta. Porque agora eles vão ter motivo, eles vão ter fundamento para dizer que o impeachment da Dilma foi golpe. E vão cair de pau em cima do Centrão. Olha se o pessoal do Centrão não vai começar a tomar processo um atrás do outro por causa do... Se até não vai virar inquérito, se não vai virar CPI da CPI, se não vai virar CPI do impeachment, se não vai virar alguma... Presta atenção no que eu tô falando. Os caras da esquerda, eles perseguem, eles não... O jogo político deles é pesado, eles perseguem até os próprios internos deles. O pessoal da esquerda que trai a esquerda paga o preço por isso. Tá ok? Agora, o pessoal que promoveu o impeachment, eles têm agora documento dizendo, decisão judicial dizendo que o impeachment da Dilma foi golpe. Agora, se é o pessoal do Centrão que fez isso daqui, aguarde. Agora aguarde que o couro vai comer nas costas de vocês, tá? Não quis fazer a coisa certa, tá sempre à venda, tá discutindo aí... Né, tudo para vocês acaba em emenda, a emenda que vocês vão ter é a emenda da cela. Presta atenção na burrice que vocês estão fazendo. Vai negociar com comunistas, seus trouxas. Tá aqui, ó. E vamos falar dessa daqui também, porque é o seguinte. Moraes arquiva inquérito contra empresários, mas mantém contra Hang e dono da Tecnisa. Alexandre de Moraes arquivou o inquérito contra 6 dos 8 empresários que participaram do grupo privado do WhatsApp, onde trocavam mensagens sobre os rumos políticos do Brasil. Enquanto o ministro do Supremo decidiu manter a investigação... Maier Negri, Maier Negri, o pessoal que escreve esse jornal aqui, eles cometem muitos erros. Fundador da gigante do setor imobiliário Tecnisa, e Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, a pedido do Ministério da Polícia Federal, Moraes estendeu o inquérito por mais 60 dias contra Hang e Nigri. Eles são os únicos que permanecem sob investigação por participação no grupo WhatsApp, Empresários e Política. Para outros 6 empresários, a investigação foi arquivada. Afrânio Barreira Filho, da Rede Coco Bambu, José Isaac Pérez, dos Shoppings Multiplan, José Cury Júnior, do Shopping Barra World, no Rio de Janeiro, Ivan Robel, da W3 Engenharia, Marco Aurélio Raimundo, das roupas de marca Normaí, né, famosa marca de roupas, Luiz André Tissot, do Grupo Sierra, né, empresa gaúcha, empresária especializada em vender móveis de luxo. O ministro alegou que, no caso desses empresários, a investigação carece de elementos indiciários mínimos, restando patente ausência de justa causa para continuidade. Ou seja, é o seguinte, o pessoal que estava lá no grupo, não tem nada contra eles, era um grupo para troca de mensagens comum pra caramba. Agora o Hang, aí não, contra o Hang é coisa batata assa. Contra esse outro empresário aí a batata também assa. Então é o seguinte, independente do que o Moraes diz, independente da decisão do judiciário, vou fazer uma pergunta retórica e muito séria. Você acredita no que o judiciário está fazendo? Porque eles olharam as mensagens lá.
Então quer dizer que desses 8 empresários que estavam lá, 6, não, eles não tinham nada a ver com isso. Agora o Hang, mas por que o Hang tá e os outros caras não? Então, quer dizer, os caras, a Polícia Federal virou caçador de direitista, na minha opinião. Tá? Não tô vendo nada além de uma polícia política, uma polícia do pensamento político acontecendo ali. Tá? Um Estado policial que a esquerda instalou no Brasil. O Brasil já está, assim, vivendo sob uma ditadura. Não tem o que dizer, não. Tá? E a única coisa é que eles não estão se declarando, né? Não estão fazendo que nem o Fidel Castro fez lá na ONU. Né? Comunistas, sim, nós somos comunistas, acabou. O Lula está chegando perto disso, daqui a pouco ele fala. Deixa só ele sentir que ele tem chão para falar, né? Que aí ele fala. Agora, com relação a isso, pessoal, comunista é uma raça de covarde. Eles não são pessoas que eles pegam e simplesmente falam o que eles estão pensando. Eles são pessoas que eles esperam ter o terreno firme e falam assim, agora nada pode me abalar. Agora eu estou na vantagem. Agora eu falo. Né? Eles pensam, eles agem desta maneira. Né? Eles pensam e agem dessa maneira. Então é muito difícil das pessoas conversarem com comunistas e dizerem que estão confiando em comunistas. Esse tipo de coisa sempre acaba mal, sempre acaba muito mal. O professor Olavo avisou no passado, se não prenderem agora os comunistas pelos crimes que eles cometeram, eles vão retomar o poder e vão meter as pessoas inocentes na cadeia. E o que é que aconteceu? Então vamos lá, né? Apesar do dia de hoje ter muita coisa engraçada acontecendo, é um engraçado que a gente diz aquele velho ditado popular, né? Tô rindo, mas é de nervoso. Pessoal, o bunker atrasou um pouco hoje, né? Porque tivemos algumas questões técnicas aqui, mas a gente tá aqui, a gente largou ninguém sem as informações, não. Um beijo no seu coração, a gente vai ficando por aqui. Desculpa pelo atraso de hoje, mas não vai acontecer de novo. E obrigado, Deus, em primeiro lugar. Deus tem sido com a gente em tudo. Sem Deus a gente não faz nada e nem quer. Né? Obrigado, Deus, em primeiro, segundo, terceiro, quinto lugar. Deus está em tudo aqui. Tá? Obrigado a você que está do outro lado. Recomendo as orações, orem pela gente. Quer acompanhar o Bunker? Segue lá, ó, no Telegram do Bunker. Tá? E aqui tem, quer ajudar o nosso trabalho? Olha o Pix aqui. Né? Isso é muito importante, tá ok? 11 99 218 5469 é o Pix do nosso programa, tá? Um beijo no seu coração, a gente vai ficando por aqui, amanhã a gente tá de volta às 4h30 para mais uma edição da tarde. Fomos!